Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrar em um novo líquido precioso, né? Que é o chamado líquido sinovial. Tá? Esse, bom, encerramos, né? Só para a gente relembrar, encerramos a parte do primeiro, né? Que nós vimos, que foi o líquido cefalorraquidiano, ou também chamado de líquor, né? LCR. E aí entramos no líquido amniótico, né, o líquido presente ali na bolsa placentária. Encerramos e agora vamos então falar sobre um novo líquido precioso, que é o chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, como a gente pode ver aqui na imagem, é um líquido que fica entre as articulações, né? Essas cartilagens que nós aqui, por exemplo, do joelho, né? Aqui é o que a gente está vendo aqui na imagem, então o osso aqui da coxa, e aí vem aqui toda a patela, né? Essa, como se fosse essa rótula aqui do joelho, né? A patela. E aí nós temos aqui uma cartilagem, essa azulzinha, essa membraninha aqui, né? Aqui abaixo um pouquinho a membrana sinovial e o osso novamente, né? Então a cartilagem, como a gente sabe, ela existe, essa cartilagem ela existe para justamente impedir que esse osso choque com esse outro osso, né? Então a gente sabe que tem o fêmur, né? Um dos maiores, né? O osso, né? Então tem o fêmur aqui, e aqui começa tíbia e fíbula, né? Então, para impedir que o fêmur ele se encoste, né, na tíbia, né, que é o osso, né, que vai mais encostar ali com o fêmur, né, e bem logo assim paralelo à fíbula, né. Então, para que não haja esse choque osso com osso, existem essas cartilagens aqui, né. Então, é como se a gente falasse num amortecimento, né, que serve. E aí, entre uma cartilagem e outra aqui, a gente percebe esse espaço aqui, onde nós temos o chamado líquido sinovial, certo? Então, esse líquido sinovial, a gente vai ver que é um líquido que fica aqui, nessas articulações. Aqui, essa imagem nós estamos mostrando, como eu falei, né, agora, do joelho, né, mais da perna, mas onde tiver articulação, tem líquido sinovial. Então, outro exemplo também do cotovelo, né? O cotovelo também tem articulação. Então, tem líquido sinovial ali também, certo? Nos dedos, né? Assim, da mão ali também, tá? Então, onde tiver articulação, tem líquido sinovial, certo? Bom, então vamos lá. Esse líquido sinovial, portanto, ele tem que ser transparente, né? A cor normal dele, e além disso, ele é viscoso, tá? Então, assim, ele não é aquele líquido ralo, sabe? Né? Então, ele. Lembra quando a gente falou de líquor, né? Que ele tinha a viscosidade um pouquinho aumentada, né? Tanto que ele não jorrava, ele gotejava, lembra? Aqui o líquido sinovial ele também não vai jorrar, assim, claro, não vai ser tão igual quanto o líquor, mas ele também vai ter a sua viscosidade. Então, é líquido transparente e viscoso das cavidades articulares e bainha dos tendões, como eu falei aqui para vocês, né? Das cavidades articulares e tendões, né? Como o dedo, né? Da mão, os tendões. São segregados, ou seja, são separados pelas membranas sinoviais, que eu mostrei aqui para vocês, né? Essa membrana sinovial. O líquido sinovial é um dos elementos que formam o sistema locomotor, juntamente aos ossos, músculos, ligamentos e a articulação. E tem uma função importantíssima, função primordial, de lubrificar essas articulações, né? Então, como a gente está falando, vendo aqui, ele é um líquido que banha, né? Que lubrifica mesmo essas articulações que nós comentamos, que estão presentes aqui. É formado por um ultrafiltrado do plasma, através dessa membrana sinovial, né? Cujas células secretam um mucopolissacarídeo. Esse mucopolissacarídeo contém essa substânciazinha aqui importantíssima, que é o ácido hialurônico,
e uma pequena quantidade de proteínas que vai se somar a esse filtrado. Ou seja, a gente está chegando à conclusão aqui que nesse líquido sinovial tem ácido hialurônico. E a gente vai ver agorinha qual que é a função do ácido hialurônico para o líquido sinovial, né? Qual que é o papel desse ácido hialurônico no líquido sinovial. Como essa filtração plasmática não é seletiva, exceto no que diz respeito às proteínas de alto peso molecular, o líquido sinovial normal tem essencialmente a mesma composição bioquímica do plasma. Então, olha que interessante isso, né? Tá? Então, o que tem no plasma terá no líquido sinovial, certo? Né? Proteínas, como a gente falou, proteínas, células, né? Tem no líquido sinovial. Além disso, fornece nutrientes para as cartilagens, nós falamos aqui agora há pouco, né? Tem a função de lubrificar as articulações, fornece nutrientes às cartilagens e atua como um lubrificante das faces articulares móveis. Errei aqui, articulares móveis, certo? Então, por isso que a gente consegue, né, estender e dobrar o braço, né? Porque tem esse líquido, né, como lubrificante aí dessa articulação que é móvel. Da mesma coisa que acontece com o joelho. O líquido sinovial é um dos elementos, portanto, que formam o sistema locomotor, assim como eu falei para vocês. Cor dele, então, normal, né? É normalmente claro, como falei lá atrás, transparente e viscoso, certo? Quantidade normal de líquido sinovial, bem pouco, né? Então, olha lá, a quantidade média em condições normais é de 1 ml, ou seja, é muito pouco, é uma quantidade muito baixa de líquido sinovial. Quando falamos de líquido cefalorraquidiano, a gente falou que a produção acontecia a cada 2, 3 horas, né? E aqui a gente não está falando disso, então, por quê? Porque a quantidade normal já é esse valor, cerca de 1 ml. Então, a partir do momento que o paciente passa a ter uma quantidade maior, passa a ter acúmulo de líquido sinovial, é porque algum processo patológico já existe ali. Em sua composição encontramos um ultrafiltrado plasmático com a ausência dos elementos de coagulação e o ácido hialurônico. Isso aqui é bem importante a gente entender, né? Então, não tem proteínas da coagulação aqui no líquido sinovial. Essas proteínas da coagulação é que a gente chama de fator da coagulação. Fator 1, 2, 3, fator 5, fator 10 e assim por diante. Fazendo parte lá das vias intrínseca, extrínseca e comum da coagulação, certo? Então, nesse líquido sinovial não tem elemento, não tem fator da coagulação, senão o líquido coagularia ali dentro, tá? Então, não pode ter, né? Então, a ausência dos elementos da coagulação, certo? E tem ácido hialurônico, que é produzido pelas células sinoviais, as células que estão presentes nesse líquido, né? Falamos que tem células lá, responsável pela viscosidade característica. Então, aqui a gente está entendendo, começando a entender, que o ácido hialurônico é que vai trazer essa viscosidade, quando nós falamos que ele não é ralo, né, que ele não vai jorrar assim, em decorrência desse ácido hialurônico. Então, vai ser ele o responsável pela viscosidade, certo? Por fornecer viscosidade a esse líquido. A análise do líquido sinovial inclui tanto análise macroscópica, quanto microscópica, né, ou citologia, contagem de células, e análise bioquímica, são os principais. Outras investigações também podem ser feitas, mas o carro-chefe, né, dele é analisar macroscopicamente como cor, aspecto, viscosidade, analisar a contagem de células, né, então que a gente chama de citologia, quantas células sinoviais nós estamos encontrando. Tem leucócito, tem hemácia, não tem, né? E analisar bioquimicamente. Tem glicose, tem proteína, a quantidade de proteína está aumentada, está reduzida e assim por diante. Então, a análise inclui essas três avaliações, essas 3 etapas. Então, dentro da exame macroscópico, nós vamos observar a cor, né? Então, a alteração de cor mais frequente é a avermelhada. Então, nós falamos lá atrás que a cor normal desse líquido
é um transparente, né? Claro, transparente, certo? No entanto, a gente vai observar que uma alteração que pode ocorrer é quanto à cor avermelhada, que não é, obviamente, uma coloração comum, né? Então, quando a gente observar essa coloração avermelhada, pode ser em decorrência de duas circunstâncias. Ou é realmente um processo patológico que o paciente possui, né? Às vezes até um processo bem crônico, né? De artrite, né? Pode evoluir para isso, tá? Ou foi um acidente durante a punção. Quando o processo é patológico, o paciente então já desenvolveu alguma comorbidade, a gente vai chamar isso de uma hemartrose verdadeira, certo? Então, hema lembra hemácias, né? E esse artrose aqui é em relação mesmo à presença de algum agente, né, patológico nesse líquido sinovial. Então, por isso chama-se hemartrose, certo? Verdadeira, ou seja, é em decorrência de uma patologia que o paciente está tendo esse líquido avermelhado, entendido? Ou quando não houver patologia nenhuma associada a essa coloração, foi um erro durante a punção, né? Então, o médico, ele ao invés de colher somente naquele local, né? Pode ser que ele tenha pego algum vasinho, né? Então, ao invés de colher nessa região aqui, que às vezes, observando assim, parece simples, mas não é. Então, às vezes, ao invés de colher nessa região, ele pegou, às vezes, algum vasinho mesmo e acabou tendo presença de sangue nesse líquido, certo? Então, um acidente durante a punção. Quando isso acontece, obviamente, o médico tem que novamente fazer a coleta desse líquido. E ele vale a gente lembrar que é um líquido precioso, né? E é uma coleta bastante invasiva e dependendo do quadro do que o paciente se encontra, pode ser bastante dolorosa. Então, por exemplo, se a gente fala que é um paciente gotoso, em crises agudas, né? Ou seja, naquele momento ali, às vezes tem a formação dos tofos, que eu vou mostrar para vocês no próximo momento, às vezes é um paciente que não aguenta tocar, né, naquele local, por conta da presença dos tofos, que são gerados em decorrência dos cristais, né? Isso que é o que acontece na gota. E então, muitas vezes o médico pode solicitar a coleta do líquido sinovial, né? Para poder avaliar, né? Se diagnosticar se é mesmo gota ou não. Óbvio que existem outros exames menos invasivos, né? Como, por exemplo, a dosagem do ácido úrico, que já tem uma boa sensibilidade, né? Mas, ou caso não seja um processo gotoso, né? Que seja uma outra condição que o médico queira avaliar, ele pode pedir essa coleta. E aí, então, assim, dependendo da condição do paciente, vai ser bem dolorosa. Então, se ele errar, ele tem que chamar o paciente novamente para fazer a coleta. Como que vai se saber se é uma hemartrose verdadeira, ou seja, tem um processo patológico ou não? Ou foi um simples acidente de punção? Através disso aqui, ó, a coloração, tá? Então, a coloração varia, clareando no final da coleta e pela presença de coágulos. Então, se for um acidente de punção, a coloração vai clarear, certo? Né? Por quê? Porque não é uma hemartrose verdadeira. Aquelas hemácias que estão ali não é em decorrência do processo patológico, foi simplesmente algum vasinho, né? Lisou a hemácia ali e essa coisa toda. Então, se ao final da coleta, né, o médico conseguir perceber essa diferenciação de cor, ele já para por ali e começa uma nova coleta, né? Caso não perceba e essa amostra seja tocada, isso vai ter que voltar em algum momento, né? E pela presença de coágulos também. A coloração esverdeada pode ser observada em artrites sépticas. A gente vai falar um pouquinho desse quadro um pouco mais lá na frente, mas aqui a gente já está vendo que não é uma coloração normal, visto que a coloração normal é a transparente, né? E a gente tem uma diferenciação, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o aspecto. Então, aqui a gente tem um aspecto um pouco mais límpido, não tá tão transparente, mas um pouco mais límpido. Aqui bem mais turvo, né? Quase que bem leitoso. E aqui completamente avermelhado, né?
A gente não sabe há quanto tempo foi colhido essa amostra, né? Então, a gente não sabe dizer se é realmente uma hemartrose verdadeira, se foi um acidente de punção. Parece que não é um acidente de punção, né? Porque tá bem escuro, né? Então, aqui outra situação, além da cor que a gente vai avaliar, vai ser quanto ao aspecto. Então, o aspecto normal é o claro ou levemente amarelo, né? Que é esse daqui, mais ou menos, mas tem deles um pouco mais claro que isso. Esse é o aspecto normal. A turvação pode ser pela presença de células, como leucócitos e hemácias, ou pela presença dos cristais, ou fibrina. Fibrina é um fator, uma proteína da coagulação. É o chamado fator 1 da coagulação, né? A fibrina, certo? Então, conforme a situação, né, que o paciente então tenha algum processo infeccioso, obviamente a quantidade de leucócitos vai ser maior. Um processo hemorrágico, a quantidade de hemácias vai ser maior. Ou se tem, por exemplo, um paciente gotoso, vai ter presença de cristais. Então, esses pacientes vão ter um líquido sinovial um tanto quanto mais turvo. Aqui a gente tem algumas aparências aqui da formação também de fibrina, né? Tá tendo a formação de fibrina em todos esses tubos aqui que a gente tá vendo, né? Então, olha lá, né? Presença da fibrina, que pode turvar um pouquinho esse líquido, certo? Esse é quanto ao aspecto. E, por fim, macroscopicamente, quanto à viscosidade, nós falamos aqui que ela é relacionada à quantidade do ácido hialurônico. Quanto mais ácido hialurônico tiver, mais viscoso esse líquido vai ser, né? Quanto menos ácido hialurônico, menor viscosidade. E aí, quando o paciente tem um processo, por exemplo, aqui inflamatório, né, que ele pode ter presença de hemácias nesse líquido, geralmente o ácido hialurônico vai estar reduzido. Consequentemente, a viscosidade vai estar também reduzida, ou seja, ele vai estar mais ralo, não tão viscoso, tá? Essa observação é feita durante a coleta do material pela velocidade de queda da agulha de punção. Então, o médico, ao colher esse líquido sinovial, assim como na coleta do líquido cefalorraquidiano, no momento de coleta ali, né, de trazer o êmbolo mesmo da seringa, ele já consegue observar se ele tá ralo demais, então ele tá pouco viscoso, ou ele tá naquela viscosidade considerada ideal, tá? Então, essas são as 3 etapas que a gente vai observar quanto à coleta do líquido sinovial, certo? Num próximo momento, no nosso próximo encontro, a gente vai comentar sobre as outras etapas que são feitas com esse líquido, como, por exemplo, a dosagem de glicose, proteínas, além da citometria, ou seja, essa contagem de células, certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui essa partezinha, tá? E até o próximo encontro. Obrigada!